Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um versículo que fala muito comigo. E às vezes uma pessoa perguntou assim: como é que a gente faz para aprender ou decorar um versículo? Aí eu digo: não é exatamente decorar, mas é quando a gente está precisando de um versículo que fale com a gente. Olha aí, quando o versículo fala com a gente guarda no coração e fica na mente. Por exemplo, se a gente ficar insistindo a Deus, ficar insistindo: Deus me dê isso, Deus me dê isso, Deus me dê isso. A gente ficar repetindo várias vezes aquele mesmo pedido. Não sei se já aconteceu com você. É porque nós somos ansiosos e nós queremos as coisas de imediato, né? A gente pede hoje, aí se não chegar amanhã a gente pede de novo. Se não chegar, pede de novo. Então, quando a gente pede muitas vezes, estou dando aqui um exemplo nesse versículo, e as coisas não acontecem logo, e a gente fica assim preocupado ou questionando com nós mesmos: por que será que eu não recebi ainda isso que eu tanto peço? Então, para a gente aprender um versículo, a gente vai buscar um versículo que tem a ver com aquilo que nós estamos passando. Seja uma crise financeira, seja uma crise familiar, seja uma crise de enfermidade, seja qualquer situação que a gente estiver passando. Aí a gente vai procurar um versículo que venha falar conosco, nos acalmar e nos deixar mais tranquilo. Por exemplo, a gente pede, como eu falei, né? E não chega. Aí eu digo: vou procurar um versículo que fala sobre isso. Por que a gente pede tanto e não chega? Mateus capítulo 6. Olha, Mateus capítulo 6. Não sei se você já passou por isso. Mas Mateus 6, versículo 8. Deus diz assim: não vos assemelheis a eles. Porque no versículo anterior, o 7, Deus diz que os gentios gostam muito de repetir a oração. Repetir. Ele disse: não faça isso não precisa estar repetindo várias vezes não. O versículo 7. Não precisa repetir a oração do mesmo jeito várias vezes. Aí Deus diz no versículo 8: não vos assemelheis a eles. Não seja igual a eles, os gentios, que fica repetindo. Aí ele termina: porque o nosso Pai que está no céu, Ele sabe tudo o que nós necessitamos. E merecemos, né? Não merecemos nada. Mas Ele sabe tudo o que nós necessitamos antes da gente pedir. Imaginou? Deus sabe tudo o que a gente necessita antes da gente pedir. Aí Ele diz: não faça como os gentios que ficam repetindo a mesma oração. Aí diz: eles presumem, ou seja, eles acham que de tanto pedir, repetir, aí Deus vai escutar. Não. Deus, ele já sabe o que nós necessitamos antes da gente pedir. Não é assim? Então, eu passo a acreditar nisso porque eu vejo na Bíblia e eu começo a entender que eu preciso me acalmar. Para que eu estar pedindo todos os dias a mesma coisa? Não. Eu peço hoje e amanhã já agradeço. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai escutar o que eu já pedi ontem. Não vou estar repetindo o que foi que eu pedi, né? Deus sabe. Antes da gente pedir, Ele já sabe o que a gente necessita. Não é nem o que nós merecemos. Nós não merecemos nada. Então, a gente aprende o versículo dessa maneira. Quando a gente precisa de um versículo, e aquele versículo chega, entra no coração, e a gente não esquece nunca mais. Eu acredito que eu sou assim, eu acredito que você também seja assim. Você bate tanto naquela tecla e não sabe por que está batendo tanto naquela tecla. De novo. Seja qual for o assunto que você estiver passando. Às vezes a pessoa diz assim: Valberto, me dê um versículo aí sobre tal assunto. Aí eu vou lhe dar um versículo, agora guarde bem no seu coração.
Porque quando a gente precisa de um versículo que nos acalme, que nos dê uma luz, aí a gente diz, então esse versículo eu não vou esquecer nunca. É como aqueles versículos que a gente já conhece, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então tem versículo que a gente aprende, guarda no coração. Não é que a gente decorou, então, tem gente que decora muito versículo. Não, não é decorar muitos versículos. É porque a gente vai guardando, guardando. E quando a gente passa por aquela situação de novo, aí aquele versículo, então eu tenho que me acalmar com aquele versículo. Então é assim que a gente aprende os versículos. Buscando um versículo que entre no coração e a gente guarde. De repente você está precisando né? Todos os dias eu recebo um versículo. Tem muitas pessoas que mandam versículo para mim. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você sabe que eu estou falando de você, que todos os dias manda um versículo para mim. Tem muita gente que manda. E eu guardo no meu coração e eu até às vezes faço uma mensagem em cima daquele versículo. Porque ele falou tanto comigo que o meu desejo é que ele fale também com você. Até a próxima ou até o próximo versículo, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.